Olá, sejam todos muito bem-vindos ao AGE Conecta, mais uma edição do episódio da AGE, Associação dos Jovens Empresários aqui de Balneário Camboriú, no qual eu tenho a honra de ser presidente e fundadora. Meu nome é Paola Araújo, vou hoje ajudar a ministrar aqui esse programa em conjunto com a Jaque, nossa diretora maravilhosa. Jaque, te apresenta para o pessoal, por favor. Sou a Jaque, já estou na AGE há tem um tempo, né? E aí a AGE contribuiu com a minha trajetória e também agora contribuindo também, né, com a associação. E muito feliz em fazer parte, participando dessa entrevista aí com o Júnior. E tu trabalha com o que, Jaque? Aproveitando, já deixa que a gente já está aqui, né? Eu tenho a profissão mais comum de Balneário Camboriú, que é corretora de imóveis. A profissão pode ser comum, mas o atendimento é todo diferencial. Sim. E eu sou advogada também, né, gente? Vou vender meu peixe, que eu não sou boba. Advogada, tenho 2 óticas, uma em Itajaí, uma em Balneário Camboriú, também uma empresa de licitações, presidente da AGE. E agora eu tô aqui ministrando esse programa que eu vou contar para vocês. O nosso convidado de hoje, Júnior Biava. Gente, o Júnior é associado da AGE também e ele vem com uma pauta que a gente ainda não lidou aqui no programa. Ele é professor de inglês. Se apresenta para nós então, Júnior. Muito prazer estar aqui em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui falando com todos os associados da AGE, todos os interessados. Meu nome é Delair José Biava Júnior, mas para não assustar as pessoas de cara, eu mando ali Júnior Biava, né? É nome da avó, nome do vô, nome do vô ou nome do pai? É nome do pai, Tá. Isso. Sou professor de inglês há vários anos. Envelhece. Essa é Fala uma vários. informação delicada, mas tenho uma certa experiência. Sou formado em Direito aqui, com muito orgulho, pela Universidade do Vale do Itajaí, pela Univale. Por isso me apaixonei por essa região. Sou natural do interior do Paraná, uma super cidade chamada Dois Vizinhos. E faz uns 2 anos que decidi vir morar aqui. Júnior, mas como é que é isso? Te formou em Direito e dá aula de inglês? Como é que começou essa tua trajetória de teacher? Isso, primeiro vamos lá, né? Teacher. Não teacher. Não podia deixar passar, né? Já tô- Não deixa, Tudo bem, não tudo deixa. bem, E eu vou te tudo bem. dizer, tá? Ao vivo. Gente, se eu falar, vocês não vão acreditar. Eu morei 2 anos na Austrália. E eu nunca tinha feito inglês quando eu fui morar lá, notadamente, né? E eu fui e eu voltei sem falar inglês. Assim, eu fui na Acontece, comunicação, acontece. no Bromation, do jeitinho brasileiro. Tá aí a Eu oportunidade, sei. né? Que vergonha na cara, né? De começar a fazer um curso de inglês Pois é. contigo. Ó, eu Meu conheço um super professor de inglês, viu? Ó, Com poucos horários, mas ainda tem. Então, assim, como que tudo começou? Lá em Dois Vizinhos, nos anos 90, eu estava lendo uma revista uma vez e encontrei um negócio de intercâmbio. Nem sabia o que era. E fui perguntar pro meu pai. E o meu pai, ele fez até a 5ª série, mas sempre foi é um homem até hoje que ele não tem medo de coisas novas. Então eu fui e perguntei assim, pai, você deixa eu ir nesse negócio aqui? Deixo. E eu me assustei, eu pensei, meu Deus, nem eu sei o que é, ele deixou. E na época, né, não, pensa bem, não tinha internet. e no interior, Não né? tinha- No interior, resumindo, o processo fui para São Paulo 2 vezes fazer uma prova, passei na prova e fui pro intercâmbio. Olive Branch, Mississippi. E olha só, como que eu escolhi? Eu pensei, bem, eu nunca ouvi falar nesses outros lugares, eu já ouvi falar em Mississippi. Então eu vou para lá. Sem saber eu que Mississippi é o estado mais pobre dos Estados Unidos. É onde foi o último estado né, não ter mais segregação racial e tal. Mas assim, cheguei lá e fiz o último ano do 2º grau, na época, de intercâmbio. E quando eu estava lá com aquela família, que é uma outra história para uma outra entrevista, o meu pai, americano do intercâmbio, falava assim, ó, eu volto pro Brasil, eu vou pro Brasil quando você se formar ou quando você casar. E ó, casar, né, não rolou bem até hoje. Mas formado, me formei e ele veio para minha formatura, aqui em Balneário Camboriú. Ai, que legal. E quando eles vieram, eles me convidaram para morar com eles de novo nos Estados Unidos. E eu me formei, fiz 6 meses de estágio e pensei, né, eu vou advogar, vou voltar. Voltei. Aí fiquei 10 anos. Dos 10, eu morei com eles 3 anos
Então, aí comprei casa, trabalhei, fiz mestrado lá, em administração de empresas. E por isso que eu comecei a me apaixonar por esse negócio de empreendedorismo, de ser empresário. E por motivo familiar, eu voltei para o Brasil e comprei uma Wizard em 2 vizinhos. E tive a Wizard por mais 12 anos. E ali, durante a pandemia, o negócio meio que degringolou e abri mão da empresa, né, da franquia, e virei professor online. E me encontrei como alguém... Me sinto uma pessoa empoderada hoje fazendo o que eu faço. Para muitas pessoas pode parecer até uma coisa simples, mas o impacto que eu vejo que o inglês faz na vida das pessoas é extraordinário. Em inglês é tudo, né? Eu sou suspeito em falar, é claro, né? Mas assim, o porquê disso? O que eu percebi morando nos Estados Unidos? Muitas pessoas pensam assim, vai para os Estados Unidos para limpar banheiro, não diminuindo essas profissões de forma alguma, né? Porque eu fiz isso também, Eu já também. vou Na contar uma Austrália, história. eu Exato. trabalhava com aspirador mochilinha limpando uma Então, escola. sabe, fazer subemprego. Que essa condição de subemprego existe aqui. Para eles lá, limpar uma casa dá super dinheiro, né? Mas o que aconteceu comigo? Por eu saber falar inglês, eu nunca tive um subemprego. Pela minha formação aqui no Brasil, mandava o meu currículo, fazia entrevista, então você vai ser... Eu fui gerente de loja de departamento, meu último emprego foi gerente de um restaurante, super exclusivo lá em Memphis. E assim, eu era o responsável por tudo, é claro. Eu conhecia, por exemplo, Memphis, uma cidade do blues, né? Todo mundo deve ter ouvido falar em algum momento. Mas assim, filmagem de filmes em Memphis. Quando os artistas iam comer lá, né? Os prefeitos, políticos, todo mundo ia lá. E quem era responsável por tudo era eu. E em momento algum, o fato de eu ser brasileiro interferia. Por quê? Porque eu falava bem inglês. Porque não existia aquela barreira do idioma. Então isso que eu tento trazer para as pessoas aqui do Brasil, que por algum motivo as pessoas acham que inglês não é algo que vai fazer um impacto muito grande na sua vida. Mas como fez na minha, eu tento propagar isso, eu tento multiplicar para que inglês faça impacto na vida das outras pessoas. Não, eu passei vergonha. Eu ainda passo vergonha. Eu fui chamar o dono de um curso de inglês também no palco lá no brunch e falei errado também. Aí ele me corrigiu, me enjoei de rir, né? Sim. Porque a gente tem que fazer o quê? Eu tenho várias qualidades, mas infelizmente eu tenho muita dificuldade com inglês. Sim. E eu tentei, tá? Mas não contigo, que vai ser diferente. Claro. Trazendo sua experiência, sua trajetória, né? Como você vê que essa trajetória, tudo que você viveu lá fora, né? Contribui hoje aqui nos seus negócios no Brasil? Para liderar, enfim, para tudo que você tem construído aqui. É interessante essa pergunta, porque a visão como um americano procede nos seus negócios é um pouco diferente da do Brasil, né? Ouvindo o nosso entrevistado anterior aqui, ele falou uma coisa extremamente pertinente, que é o quê? Existe uma ilusão hoje em dia de nós separarmos a emoção da razão. Temos que lembrar que isso ao longo dos anos, né, a gente vai estudando, vai lendo, que até poucos anos atrás nós morávamos nas cavernas. Então a nossa presunção de sermos seres totalmente desconectados de qualquer tipo de emoção é uma ilusão, né? Então eu vejo lá que eles vendem emoção. Mesmo, eu tenho várias alunas corretoras de imóveis, por exemplo, aqui, a gente analisa um vídeo de um corretor de imóveis falando. Ele fala assim, esse maravilhoso imóvel com uma vista empoderadora dessa pessoa maravilhosa que pode ser você morando aqui. Aqui no Brasil, Todo um sentimento. você vai e a pessoa fala, olha só que bonito, tem vista de frente para o mar, tem a garagem, são 3 quartos. Então, essa coisa de literalmente manipular a emoção, né? Porque vender hoje em dia, todos sabemos, as pessoas, o dinheiro, as pessoas têm o dinheiro e elas decidem aonde gastar.
aqui ainda não percebe-se o poder de lidar com as emoções das pessoas para fazer com que ela decida gastar com você e não com você. De forma positiva. De Eu forma ia até te positiva. dizer isso, porque isso. dependendo do brasileiro que entender como lidar com essas emoções, chega a ser um perigo, né? Não, entende? Aí que tá. De forma positiva, sim. Porque, de novo, lá é o quê? Eu comprei isso aqui, deu problema. Eu comprei com você, eu paguei o preço que você pediu, você tá aqui para resolver o problema. Diferente um pouquinho do que às vezes é aqui, né? Eu comprei, daí você volta. Então essas adaptações, né, que poderiam ser feitas aqui no Brasil, que eu sempre digo, o Brasil, devidas às adaptações, tem tudo para ser o melhor país do planeta Terra. Nós não temos furacão, nós não temos nevasca, nós não temos como é que a Terra treme, terremoto. Como que não somos um país superpotência? Então, e eu nas minhas aulas de inglês, com muita modéstia, eu tento incutir isso na cabeça dos meus alunos. Empoderá-los como seres humanos muito além do que só falar inglês. Que é aquele simples, o início, um exemplo simples. I want water. Você chega para a pessoa, eu quero água. Aqui no Brasil é normal, né? Você fala para a moça, eu quero água. Normal. Você chega nos Estados Unidos, I want water. A pessoa pensa, problema é seu, vai buscar. Ele espera que você fale assim, excuse me, I would like some water. Uau, é outra coisa. Né? Com licença, eu gostaria de água. Então, esse ajuste fino que eu tento passar para o meu aluno, que vai muito além do só falar inglês, juntar palavras para se comunicar. Que é isso que eu percebi que fazia diferença comigo. Perfeito. E quais são os seus planos e projetos, né, no Uhum. futuro? Você aqui no Brasil aí com seus negócios, o que você está buscando aí futuramente aí para expandir os seus negócios? Isso, olha só, um projeto de expansão eu trabalho também, eu represento uma empresa chamada Wistur, que é uma empresa de intercâmbio pedagógico. Intercâmbio pedagógico é o quê? Você vai, fica lá nos Estados Unidos, no Canadá, agora temos uma viagem saindo janeiro de 27, 17 dias, você estuda inglês e vivencia a cultura canadense. Eu ainda penso assim, né? O Canadá é um Estados Unidos que deu certo, né? O povo parece menos drástico no Canadá do que nos Estados Unidos. Mas por que também? Para que as pessoas, meus alunos, pessoas que estudam inglês, que elas possam realmente botar em prática esse inglês e que elas voltem e queiram aprender mais ainda. Entende? E que um dia, com toda a modéstia do mundo, eu penso assim, ela diga para mim assim, Junior, eu lembrei de você lá na viagem. Daquela piada que você contou na aula de inglês, eu lembrei e falei. Conhecimento linkado à experiência. Exato. Linkado à emoção. Com Que é uma coisa certeza. que a gente tava E falando. o quê? De novo, venda. Hoje a gente vende por emoção. Eu não faço mais tanta divulgação porque eu não tenho mais horário. Como é que funciona o teu trabalho? Então, Porque a gente tem um monte de gente que está nos assistindo. Talvez não tenha tantas pessoas boca abertas que nem eu, que não fizeram um curso de inglês ainda. Mas tem muitas que estão assistindo que vão querer saber quem tu é e te contratar pela tua vasta experiência. Como que as pessoas fazem e como funciona o teu atendimento? Isso. Vocês podem me encontrar pelo Instagram, Teacher Junior Biava. Entra em contato comigo, as aulas são 100% online. São aulas de no máximo 1 ou 2 pessoas. São aulas regulares, né? É uma aula ao vivo, não tem nada de gravação. E como que eu faço esse ajuste? Eu faço uma pré-entrevista com o aluno, eu avalio o nível de inglês, se existe algum, e a gente trabalha. Se existe algum, né? Começou com teacher, vai no book one. Eu me emocionei, fiz até porquinho rindo. Né? Mas assim, eu tive alunos que começaram do -0 e hoje se comunicam. E a beleza disso é que o quê? O diferencial eu tento trazer o inglês para você e não trazer você para o inglês. Então conversas assim, Paola, did you have a good day? Yes.
entende? E desenvolvendo a partir daí. Diferente do que a gente tem nas escolas. Porque senão você pode ir numa escola, você não precisa fazer inglês comigo. É mais conversação, então. Conversação guiada. Entende? Nós temos um livro que nós seguimos, e eu sempre digo assim, nós temos um plano? Temos. Seguimos o plano quando possível. Entende? Porque trabalhamos com emoções. Um dia a Jaque começa a falar inglês, eu sinto que ela tá meio para baixo. Opa, eu já Adapta. consigo exatamente ter essa mobilidade de adaptar o plano que eu tinha pro teu estado. Mas é aquele curso que a gente tem que fazer exercício em casa, tem material, como que é? Tem opção em grupos? Olha só, boa pergunta. O que eu penso? Eu sempre explico para os alunos. Traga o inglês para o seu dia a dia. Então, existe um aplicativo que chama-se Duolingo. Eu acho meu muito pai legal. tem 80 anos e Muito faz legal. todo dia. Ele tem Sabe? meta, né? Isso. Não O pode ficar um Duolingo dia ele é sem legal fazer. porque tem a versão paga, tem a versão Gamificação. grátis. Mas ele vai lá e fala assim, oi, senti sua falta. Aham. Oi, vamos fazer uma... Então, assim, isso, outro exercício, o homework dos alunos, a tarefa de casa é Duolingo e procure 3 páginas no Instagram que você gosta de ver em inglês. Por quê? De novo, né? Agora um pouco de... O cérebro, ele foi criado para conservar energia. Então, quanto mais energia ele pensa que ele vai despender para aprender algo, menos ele quer aprender. Então você engana ele. Você vai rolando a tela ali. Empresário, businessman, today, yesterday. Poxa, você nem percebe. E aí vai ter conceitos similares com o que você já usa no trabalho, porque a gente tem o inglês, né, português já se mistura no nosso convívio, né? Exato. Em vários termos. Eu mesmo também fui da área de tecnologia há muitos anos, né? Então a gente vê isso, a gente vai conectando. E é verdade, assim, se a gente vê filmes infantis, sem legenda, também ajuda bastante? Ajuda muito. De novo, eu sempre estimulo o aluno que ele procure, em vez de eu dizer. Então, às vezes, eu na aula, olha só, eu assisti esse filme esse fim de semana, o que você está assistindo? Nada. Ah, você não está assistindo nada? Na outra aula eu falo assim, você assistiu alguma coisa? Não. Eu falei, nossa, que diferença hoje, hein? Esse ensino moderno. Antigamente, se a tua mãe falasse assim, para de assistir filme, Pia, vai estudar. Agora o teu professor manda você assistir filme. Difícil, né? Aí eles entendem, então, assim, assistir filme. Trazer música. É porque é mais fácil a gente se conectar com coisas que a gente gosta, né? Sim. Desde do tipo de música, até o tipo de filme, até o vocabulário, né? Que é o que a gente vai usar. Assim, por que eu amo meu trabalho? Esses dias uma aluna entrou na aula, ai, teacher, você me desculpa, com uma taça de vinho. Eu vou ter que fazer aula com o vinho. Ok. Aí no fim da aula, tem uma música da Adele que é I Drink Wine. Eu bebo vinho. Aí tu fez o exercício, lá também tem um aplicativo que é Lyrics Training, que vai passando a música e você vai completando. Ela amou. Depois, a aula foi sexta. No sábado, de tarde, ela me mandou Studying English. Com o vinho, fazendo de novo a música em inglês. Tem que marcar E feliz. Vou marcar só à noite a aula dela, né? Porque Claro, mas entendeu? sábado de Então, manhã assim, ela ó, tava no vídeo. quanto mais a gente entender que a emoção é o que nos guia, mais sucesso empresarial teremos, eu penso. Ô, Júnior, de todos os pontos, desde o rapazinho que veio lá do interior até o que foi morar nos Estados Unidos e que hoje veio morar em Balneário Camboriú, de toda essa tua volta ao mundo aí, quais foram os desafios que tu passou, os teus maiores desafios, e como tu fez para superá-los? Eu acho que o maior desafio que eu passei foi o desafio que eu mesmo me impunha, né? De pensar assim, eu sou de 2 vizinhos, cara, meu pai lá, né? E quando eu entendi que cabia a eu mesmo tomar atitudes, posso contar uma historinha bem rapidinha? Pode. Uma história que me ensinou demais. Eu morava numa primeira família do intercâmbio. E eles não eram muito legais. A minha primeira família.
A minha segunda família virou minha família de 35 anos hoje. Minha família do intercâmbio. E aconteceram algumas coisas e um dia eu acordei, fui para aula e fui nas salas de aula lá nos Estados Unidos, porque daí lá você troca de sala de aula. Perguntava para os alunos, e aí, alguém quer um intercambista? Quem? Eu. Porque eu pedia para minha pessoal do intercâmbio trocar de família, eles não trocavam. Pedia para eles trocar, não trocavam. Falei, sabe quem? Então agora eu vou trocar. Chegou ao ponto que a professora, nunca esqueço, Miss White, professora de biologia avançada, me mandou falar com a secretária, marcou com a família, fui jantar com eles e a minha família do intercâmbio de 35 anos ainda é a mesma. Fomos agora em março visitá-los. Uma vez por ano, uma vez a cada ano eu vou para lá vê-los, eles vêm para cá. A minha primeira sobrinha foi sobrinha americana, que até hoje me chama de tio. Entende? Então, assim, mas foi quando eu disse, não tá bom, eu vou mudar. Entende? Eu acho que esse é o maior desafio da gente, né? Exato. Porque às vezes as pessoas que nos olham de fora nos admiram e a gente mesmo não toma, às vezes, alguns passos porque a gente acredita que a gente não é capaz. E aí quando vem aquele incentivo que tu vai lá e... Exato. e E foi faz ali que eu acontecer. percebi que o Júnior passou de criança lá de 2 vizinhos para um adulto lá nos Estados Unidos. Poxa, e foi de um segundo para o outro. Né? Então, quando temos desafios empresariais, eu acho que é essa, às vezes nos falta, né? Esse feeling de saber... Isso, tomar ação, né? Exato. Deixar o medo de lado, né? Eu sei que às vezes não é fácil. E aí, pegando mais esse gancho também, né? Queria saber, assim, qual projeto, né? Uma realização, um projeto que você se orgulha. Um case, um aluno, um projeto. Olha, eu acho que eu posso dizer algo que eu me orgulho de ter conseguido me formar, né? Eu feito o MBA nos Estados Unidos. Foi assim, realmente foi um sufoco no começo, por conta dessa diferença cultural, né? Eu teve uma vez um professor na aula, o primeiro trabalho que eu escrevi, professor americano, ele falou assim, olha, Adelaide, eu precisaria que você revisasse esse seu trabalho, pedisse para um americano revisar. Daí eu falei assim, professor, olha só, com muita humildade, eu lhe digo que eu fui treinado em inglês formal no Brasil. Se o senhor tem dificuldade em entender, eu posso reescrever o trabalho. Não tem problema nenhum. Pegou o trabalho e foi. Na última aula do programa inteiro, tínhamos uma apresentação que era 7 minutos para apresentar. Passou, conseguiu fazer, passava, não conseguia, reprovava. E eu lembro que eu comecei a fazer aquela apresentação e foi quando eu vi, já era 5 minutos e meio e eu pulei. No final ele parou, ele falou assim, vocês entenderam? Pensei, meu Deus. Travou. Né? Vocês entenderam? Did you understand? Pensei, errei, reprovei. Ele falou assim, quando vocês forem fazer uma apresentação, lembrem-se dessa. Cara, o eu mesmo lembro como professor, se aquele fosse que te hoje criticou. aquele que me criticou. Então, assim, e isso é o que eu digo assim, errar, a gente erra, mas você continua e continua. Vai fazer. E eu realmente eu não sei o que eu fiz desse período até lá. Eu sei que eu não desisti. Você usou a crítica como escada para Exato. avançar. E eu entendi que ele não tinha me criticado como ser humano, Sim. me diminuído. Eu não deixei aquela emoção negativa me transformar em menos, porque eu já me sentia menos. Claro. Eu falei, não, esse daí não vai me transformar em menos, não. Só porque eu sou brasileiro, não, calma aí, né? E tiveram algumas... Então, assim, é isso que eu me orgulho, entende? De ter conseguido. Fiz uma entrevista de trabalho uma vez com um senhor milionário e ele falou, olha, existem universidades de homens e existem universidades de cavalheiros e você estudou em uma. E nem eu sabia que aquela universidade era tão... Entende? A Christian Brothers University é uma universidade que eu realmente tenho muito a agradecer. É uma universidade católica de padres. Então, eu tenho orgulho dessa fase da minha vida, sabe? De superação mesmo. Júnior, com quantos anos foi morar fora? A primeira vez eu tinha 16 para 17.
Aí então eu voltei para cá, eu tinha 17, comecei faculdade com 22. Tá. Então, olha bem pra câmera agora Hum. e pensa que atrás daquela câmera ali tem vários empresários de 16, 17 anos. Eles estão te assistindo. E compartilha com eles as tuas experiências, o que tu acredita que seria importante para eles escutarem, que poderia prevenir algumas dificuldades que tu passou como empreendedor. Entendi. Em primeiro lugar, acredite em você mesmo e entenda que tudo requer um esforço. Eu falo, o coração, ele bate, ele sofre, ele não reclama, mas ele continua batendo para te manter vivo. Então, quem sou eu para achar que, qualquer coisa demanda muito esforço no meio do caminho entre o que eu sou e o que eu quero? Então, que esses tropeços, essas dificuldades, nunca sejam algo que vá desestimular você a chegar onde você quer. Outra, preparação e oportunidade. Isso é sorte. Então ajude a sorte. Esteja preparado quando a oportunidade aparecer. E não corra atrás da oportunidade, porque ela não vai mais estar lá. Então o quê? Inglês. Eu falo para os meus alunos, cara, é difícil estudar inglês, né? Poxa, mas aí deve ser uma delícia ganhar em dólar, né? Nossa, e gastar Acabou em de real. motivar. Procure uma motivação. Entende? É isso. É ganhar em dólar. E hoje já é uma realidade aqui no Brasil, né? Nós vemos muitas pessoas que trabalham de casa, você nem vê o que a pessoa faz. E vamos lá, né? Sendo materialista, anda de carrão, vive viajando. Pá, o que ele faz? Ele trabalha para uma empresa Não, americana, eu não tenho nem condições sabia. nem de viajar, senão vou ter que Imagina. te levar Pô, junto. entendeu? E no mundo hoje, né, inovador, tecnológico, em qualquer área hoje você pode Qualquer trabalhar área, usando né? o inglês. Eu tenho alunos de vários ramos, né? Tenho empresário, tem mãe, tem vó, sabe? Tem corretor, tem professora, pessoas que trabalham em TI, e eles me pagam, por incrível que pareça, para conversar com eles todo dia. Só para não perder Sim. o inglês. E eu falo para eles assim, olha, e o dia que eu ficar milionário, vocês têm problemas. Por quê? Porque eu vou pagar vocês para vir conversar comigo. Porque com quem que eu vou conversar todo dia, né? E então assim, que esses jovens entendam que existe sim esse suor, né, esse sangue que precisa ser investido, mas que quando você chega lá, né, o prazer recompensa, né, o sentimento de ter conseguido. Uau! Perfeito. Já vou ganhar o mercado internacional, vender para os Estados Isso aí, Unidos. ó, é isso aí. E a tua área tá Já vou bombando te lá, dar, tá? corretora. Tenho corretora. Vai pra Dubai, vender na Dubai brasileira e na Dubai. Não, Você já Júnior. pensou, né, o quão mais fácil seria vender para um americano? A 2 milhões de reais, a gente já fez a conta. É 700 mil dólares. 700 mil dólares é uma casinha. então, tem que ampliar isso aí. Tem que ampliar. Muito bom. Júnior, muito obrigada pela tua Eu que participação. agradeço. Eu ouvi aqui a plateia falar quando a gente falou que ia se encerrar. Mas com certeza o Júnior vai voltar aqui. O Júnior é associado da AGE. E te agradeço por compartilhar suas histórias com a gente. Eu tenho certeza que vai agregar muito as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada, Jaque, pela tua Imagina, participação. prazer. E para finalizar, eu gostaria que tu compartilhasse então com as pessoas como é fazer parte da AGE para o nosso público que está na dúvida se entra para um grupo de associados, se é importante ter um grupo de networking e que diferença isso fez para ti. Olha só, a diferença a AGE me trouxe até aqui, me trouxe a nossa rodada de negócios. Então, assim, a AGE me tirou da zona de conforto, né? Quando apareceu a oportunidade, eu pensei, por que não? Né? Conheci a melhor presidente do Brasil, Zil, que eu sempre falo pra Alô, ela. produção. Alô, produção. Repete 3 vezes isso no episódio. Né? A Paola, super suporte, conversa conosco sobre tudo, né? Porque, como eu disse, emoções. A gente procura pessoas que tenham os mesmos interesses. E a AGE é esse lugar. São empresários, futuros empresários, antigos empresários,
que estão procurando pessoas para poder se comunicar. Uma vez eu assisti uma palestra e a mulher disse assim, a profissão de empresário é a mais solitária. Por quê? Quando você tá rico, você não pode contar. Quando você tá pobre, você não pode contar. Quando Exato. você tá, não pode contar. E eu creio e eu vejo que aqui, a gente, na rodada de negócios, que foi maravilhosa, as pessoas vêm de peito aberto. Porque você não tem nada para esconder de ninguém. E é um lugar onde eu realmente me encontrei, né? Então agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando com todo mundo. Me procurem lá, vão fazer intercâmbio. Qual que é o teu arroba do Instagram para as pessoas Arroba acharem? teacherjuniorbiava.com. Não, é só arroba teacher. Calma. Arroba, né? Pessoa mais antiga, né? Então tenham paciência. Arroba Antiga não, vintage. vintage. Muito Ótimo. bem, né? Então, arroba teacherjuniorbiava. E me procurem para fazer esse intercâmbio pedagógico que vocês não vão se arrepender. Perfeito. Obrigada pela sua contribuição, né, e Agradeço participação a aí no nosso programa. oportunidade. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada, Júnior. Beijo, gente. Até a Até próxima. mais. Tchau.